Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos tratando da Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, inciso 46 da Constituição e nós vamos falar um pouco sobre o princípio da individualização da pena. E a primeira coisa que eu quero te dizer, já para você gravar para a sua prova, para o seu concurso, é que o princípio da individualização da pena não deve ser confundido com o princípio da personalização da pena, com o princípio da intransmissibilidade da pena, o princípio que nós vimos na aula passada, a aula do inciso 45. Lá, nós vemos que a pena não passa da pessoa do condenado, a pena não pode ultrapassar, exceto em alguns casos previsto ali na aula do inciso 45. Nós tratamos muito bem sobre esse tema e, inclusive, lá nós nos utilizamos do direito penal, do Código Penal, para exemplificar os casos de multa, justamente para que você não confundisse com as situações previstas aqui nesse inciso, tá? Então, primeira dica, e é dica de prova. Em muitos dos casos, o examinador, através da sua prova, vai testar o seu conhecimento e vai testar se você sabe diferenciar esses dois princípios, tá? Primeira dica já importante. Vamos à leitura do inciso. Inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Muito importante a leitura desse inciso, tá? Muito importante você aprender essas alíneas, tá? Para não esquecer e também comparar com a nossa próxima aula, a aula do inciso 47, que nós falaremos no vídeo seguinte. O importante aqui no inciso 46, em matéria de prova, é observar o seguinte: a lei regulará, ou seja, o legislador infraconstitucional vai trazer a regulamentação que observe o quê? A individualização da pena. Ou seja, o legislador infraconstitucional vai tratar da individualização da pena. A pena, ela precisa ser individualizada. Isso é fácil de se compreender quando um delito é cometido por apenas uma pessoa. Ora, nós não vemos lá que a lei traz uma sanção penal, que a lei traz uma qualificadora, que a lei traz uma atenuante, que a lei trata dos casos, elencando ali a pena mínima, máxima, e aí o indivíduo é julgado, é atribuído a ele uma sentença condenatória, depois ele vai para a execução dessa sentença e lá na frente ele pode progredir de regime e por aí vai. Mas é importante saber o seguinte: em termos práticos, esse princípio vai observar os critérios de cada indivíduo. Um assassinato pode acontecer da mesma maneira, não é verdade? Em situações praticamente iguais. Agora, na individualização da pena, vão ser observados diversos critérios em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Mas vamos trazer aqui um quadrinho para facilitar esse entendimento. Inclusive, esse tipo de entendimento é cobrado nas provas e nos concursos, é um entendimento doutrinário e jurisprudencial, tá? É o seguinte: no princípio da individualização, nós observamos basicamente 3 etapas, tá? A etapa em abstrato, que está ligada à esfera legislativa, ou seja, nesse primeiro momento, o legislador ele vai fazer a aplicação do princípio da individualização da pena, elaborando o tipo penal incriminador, elaborando as penas em abstrato. Lembre-se da aula do primeiro período da faculdade, em que a lei ela é abstrata, ela é genérica, ela abrange o maior número de casos possíveis, ela tenta abarcar ali o maior número de situações possíveis, tá? Vai determinar o legislador as penas, o patamar mínimo, o patamar máximo, para posteriormente ser aplicado ao juiz em caso concreto, tá? Nessa etapa, compreende então a
proporcionalidade entre o crime praticado e a sanção abstrativamente combinada no preceito secundário da norma penal. Captou o conceito? Exemplos práticos são os crimes previstos no Código Penal. Você vai ver ali situações e você vai ver pena mínima, pena máxima, para determinados crimes em que são mais graves, umas penas maiores, para determinados crimes em que o bem jurídico tutelado é de menor relevância, penas menores e por aí vai. Então, esse é o primeiro momento. Na segunda fase, chamamos de fase em concreto, vai haver o quê? A individualização judiciária. É a fase em que o juiz aplica o tipo penal ao ato que o acusado cometeu. Vai verificar ali qual é a pena mais adequada, levando-se em conta as características pessoais do réu, se ele é réu primário, etc. Tá? É a dosimetria da pena. Você que estuda direito penal está familiarizado com esse dizer, não é verdade? É a individualização da pena aplicada em conformidade com o ato singular praticado por agente em concreto. Captou o conceito? Bom, e temos também a terceira etapa, que é a etapa em sua execução, ou seja, quanto à aplicação da sanção. Essa última fase é aquela em que o magistrado responsável pela execução da pena do apenado vai determinar o cumprimento individualizado da sanção aplicada. São as situações em que se observa, por exemplo, o comportamento do apenado no cárcere ou também fora dele, porque há penas que não privam a liberdade, tá? O comportamento dele tendo em vista o delito cometido. Para essa fase, para que você absorva esse conhecimento e também para você que vai fazer uma prova que envolva o direito penal, para você que vai fazer uma prova de nível superior, vamos trazer aqui um precedente que vai servir tanto para nos clarear as ideias em relação à fase de execução, como também, se você for cobrado na sua prova, você vai ter uma boa base para explicar sobre esse conceito. Então, nós temos a Lei 8.072, de 25 de junho de 90. É a lei que trata dos crimes hediondos. E essa lei foi alvo de diversas ações judiciais, de diversos habeas corpus, de diversos recursos. Por quê? Porque essa lei, quando editada, ela feriu esse princípio, o princípio da individualização da pena. E nós vamos ver que, com o passar dos anos, várias modificações foram feitas à lei e, inclusive, há súmula vinculante sobre ela. Por quê? Essa lei dos crimes hediondos, ela estipulou que não caberia liberdade provisória para esse tipo de crime. No seu parágrafo 1º também, ela estipulou que a pena seria cumprida integralmente em regime fechado. Então, as ações de habeas corpus, os recursos, as apelações trouxeram esse debate alegando a inconstitucionalidade com o princípio da individualização da pena na sua fase de execução. Ora, o objetivo do Estado não é só punir o criminoso, mas também ressocializá-lo. Depois do cumprimento da pena em regime fechado, esse indivíduo fatalmente voltará ao convívio social. É lógico, eu estou falando aqui em termos genéricos, tá? A gente sabe que depende da idade que a pessoa cometeu o crime, enfim, do tempo de prisão, mas em termos genéricos, a ideia é essa, que ele volte ao convívio social. E a progressão de regime tem a finalidade de trazer de volta o indivíduo ao convívio em sociedade, não é isso? Resumindo, então, o princípio da individualização da pena, na sua fase de execução, é justamente isso, a observância dos critérios subjetivos e objetivos, do comportamento do apenado, as circunstâncias. Então, o princípio da individualização da pena deve ser observado também na sua fase de execução, pois não dá para tratar todos da mesma forma. Nós somos indivíduos semelhantes e não iguais. Tá? Lembra da aula que nós falamos sobre a igualdade? Aqui, além de se observar o princípio da dignidade da pessoa humana, também
esse princípio, que foi inclusive objeto de súmula vinculante. Para efeito de progressão de regime do cumprimento de pena do crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e objetivos do benefício. Ou seja, fica claro o princípio da individualização da pena, que nesse caso aqui, da súmula, deve-se avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Deu para entender bem essa parte? Vamos à sequência. A lei, então, regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, ou seja, o rol do inciso 46 não é exaustivo. A Constituição vai trazer as seguintes penas, a linha A até a linha E, mas vai permitir ao legislador infraconstitucional que traga novas penas para o ordenamento jurídico. Em matéria de concursos, nas provas de direito constitucional, você vai ser cobrado pelo texto dessas alíneas, tá? A linha A, privação ou restrição da liberdade. A linha B, perda de bens. A linha C, multa. A linha D, prestação social alternativa. A linha E, suspensão ou interdição de direitos, tá? Então, grave as alíneas desse inciso, assista a aula do inciso anterior, assista a próxima aula do inciso 47. Na aula do inciso 47, você vai aprender sobre penas de morte, perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis, ou seja, as penas que não são permitidas pela nossa Constituição Federal. E o examinador, geralmente, ele coloca uma dessas penas no rol do inciso 46 para te confundir na hora da sua prova. Basicamente, é dessa forma que é cobrado nos concursos. Então, preste bastante atenção, faça as suas anotações e nos vemos na próxima aula. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.